Para mais um vídeo neste canal que vos fala. Bora lá! Tá chegando agora, se inscreve, deixa o joinha. Ai, tá chegando agora, se inscreve, deixa o joinha, deixa seu comentário, quer mandar sua história pra gente, o e-mail tá passando aí na telinha. Me segue lá no Instagram, @DaniDelanos, por quê? Várias historinhas no feed do Instagram. Olha isso, gente! E olha, história todo dia lá, tudo história. Segue lá, @DaniDelanos. Bom, bora lá pro vídeo de hoje. Dani, tudo bem com você, com a sua família? Por aqui tudo jóia, amiga. Conheci seu canal através da minha filha, que é sua fã, e acabei me tornando também. Então, um beijo para as duas, né? É lindo ver um ser humano que tenta ajudar outros, sendo que hoje em dia as pessoas perderam a empatia e a compaixão pelo sofrimento alheio. Realmente. Infelizmente, ainda não consigo ver todos os dias, mas sempre que é possível vejo seus vídeos e me emociono com as histórias. A minha trajetória não foi fácil. Bom, já troquei todos os nomes, escrevi à mão e pedi minha filha para digitalizar para você. A filha do meio, ela disse, que inclusive foi a filha que mais teve que superar traumas desde a barriga e vocês vão entender o porquê. Bora lá! Meu nome é Alice, tenho 58 anos, sou viúva e mãe de 3 lindas meninas. Hoje elas têm 41, 35 e 30 anos. Dani, eu vou começar pela minha infância. Eu vim de uma família onde éramos 4 irmãos, 3 mulheres e o caçula. Somos do sul de Minas Gerais, de uma cidade muito tranquila. Meu pai era carroceiro e minha mãe lavadeira e passadeira. Tivemos uma infância de extrema pobreza, pois meu pai era alcoólatra e ele não colocava nada em casa, apesar dele trabalhar bastante. Mas tudo era pro vício dele. Minha mãe, uma mulata linda, trabalhava de sol a sol, lavava roupas para fora para pagar o aluguel. E mesmo sempre tendo sido honestíssima e pagando aluguel em dia, era impressionante. Quando a gente pensava que ia fixar em algum lugar, lá vinha o dono pedir a casa para a gente se mudar. Por conta de pagar aluguel, sobrava pouco dinheiro para minha mãe. Então, para comer, era difícil. Vários dias íamos dormir com fome. Outra hora, minha mãe conseguiu comprar algo para comer, mas ela mesma nem comia, pois ela não queria que nos faltasse o alimento. Apesar da pobreza, ela era muito caprichosa. Toda casa que a gente morava, ela dava um jeito de plantar uns pés de couve, sempre teve muita limpeza em tudo. Podíamos ser pobres, mas o pouco que tínhamos brilhava de tão limpo. Ocorre que, a um certo ponto, minha mãe, cansada de viver essa vida de sustentar a casa sozinha, colocou meu pai para fora e passou a viver somente para os filhos. No sentido financeiro não mudou em nada, pois ele não fazia nada mesmo. Só fomos vivendo, crescendo sem estudo e sem perspectiva. Às vezes meu avô fazia algo por nós, uma compra, uma roupa, mas a esposa dele não gostava que ele ajudasse, então era raridade. Fomos crescendo, naquela época as crianças podiam trabalhar em casa de família, ou como babá de outra criança, e assim foi feito com todos nós. Com 8 anos de idade, eu já estava como babá, mas nem via o dinheiro. Minha mãe passou a administrar o que nós, os filhos, ganhávamos. Juntava com os ganhos dela e a gente ia sobrevivendo. Dani, naquela época, não tinha instrução nem conhecimento. Mas se fosse nos dias de hoje, eu seria diagnosticada com autismo, pois eu tinha muita dificuldade na comunicação. Eu tinha comportamentos incomuns, não consigo falar as palavras. Estereotipias, choros compulsivos, que dava ânsia. Me dava ânsia de vômito com determinados alimentos. Tudo que meu neto mais novo tem hoje e que foi diagnosticado há 2 anos atrás. Então, para mim, tudo ainda era mais difícil do que para os meus irmãos. Mas a gente ia vivendo. Sempre fomos bons filhos, obedientes. Nossa mãe não era agressiva. Por várias vezes eu via ela chorando na hora de dormir. Outras vezes via na madrugada ela sentada no quintal fumando de cabeça baixa. Às vezes falava sozinha sobre se sentir culpada por ver os filhos naquela situação. O refúgio dela era o cigarro. Tanto que na velhice ela adquiriu efizema pulmonar grave. Eu e meus irmãos nunca fumamos na vida, pois ao nosso modo sabíamos que ela fumava era de tristeza, solidão, cansaço e falta de esperança.
As coisas começaram a melhorar um pouco quando a minha irmã mais velha começou a namorar um rapaz muito bom, muito caridoso. Ela tinha 15 anos, eu tinha 12. Ele era, e até hoje é, um homem muito respeitador, empático. Vendo a nossa situação, ele começou a trazer algumas compras, trazia bolachas. Ficávamos sentados, pois nunca tínhamos visto bolacha na vida. Logo minha irmã noivou e casou. Meu cunhado era do ramo da construção civil, e ele começou a arrumar trabalhos de limpeza de construção para minha mãe. Ela me levava quando a limpeza era grande, então começamos a não passar necessidade de alimento, pois não precisava depender de aparecer ou não roupas para lavar. Meu cunhado então aconselhou minha mãe a nos colocar na escola, pelo menos para aprender a ler e escrever, e assim ela fez. Comecei a estudar e foi um tempo bem legal, mesmo com dificuldades. Tudo era muito caro, pagava aluguel, mas tudo já era melhor do que antes. Dani, até os 15 anos eu não tinha ficado com ninguém. Eu nem sabia o que era uma relação. Minha mãe era muito brava. Quando eu menstruei, conversou comigo que a partir de agora eu já era mulher e que eu poderia ter filho, como qualquer mulher. Mas para mim ficou muito subentendido aquilo. Minha vida era casa, escola, brincar na rua e nas faxinas com a minha mãe. Eu sonhava que um dia apenas poder ter o que comer direito, sem passar vontade, sabe? Meu sonho era ter toda a comida que eu quisesse comer. E eu sempre fui muito alegre, mesmo distante de todas as faltas, né? Mesmo diante de todas as faltas. Nunca fui revoltada nem triste, eu só rezava a Deus para um dia me dar a oportunidade de não passar mais vontade na vida. Um dia, com 16 anos, fui com minha mãe numa dessas limpezas e lá conheci o Demo. Queria seguir o cronograma e colocar Romeu, mas ele não merece esse tipo nem na ficção. Eita! Demo era um rapaz bonito, olhos claros, trabalhador, 22 anos. Quando me viu junto com a minha mãe, ficou apaixonado, segundo ele. Eu nunca jamais tinha ficado com alguém. Aliás, como eu te falei, eu creio que eu sou autista. Então eu não entendia nada de nada. Eu não sabia nem o que era beijar, o que era ter relação sexual, nada disso. Ele pediu para me namorar logo de cara. Falei que minha mãe era brava, mas que se ele quisesse, teria que pedir a ela, pois eu não poderia fazer nada escondido. Ele falou com a minha mãe, ela ficou de pensar e dar a resposta na outra semana. Esse pensar era o tempo que ela tinha para investigar a vida dele. Meu cunhado, que era chefe da obra, disse que ia investigar também. Ele tinha contratado como pedreiro por indicação. O rapaz trabalhava bem, sabe? Foram procurar saber, era um bairro que ele morava a 3 quilômetros do nosso, uma família de trabalhadores. Então minha mãe deixou eu começar a namorar ele. A princípio, aquele namoro era de pegar na mão, né? Ele fazia uns carinhos, beijos. Ele foi bem delicado. Sempre com muito cuidado ele tinha. Chegou um dia que acabou acontecendo a nossa relação sexual. Ele foi bem paciente, educado, carinhoso, não doeu nada. Fez as preliminares, então eu não estava seca, foi perfeito porque não doeu nada. A partir daí me apaixonei de vez, e ele também. Ele ficou louco e foi pedir à minha mãe para que a gente se casasse, pois ele estava apaixonado por mim. Disse que ia cuidar de mim. Minha mãe achou muito rápido, mas pensou que se eu tivesse gostado dele seria melhor. Éramos jovens, e jovens têm muito fogo, assim ela disse. Então começamos a preparar para casar. Só que passado um mês, mais ou menos, minha mãe, que era muito ligada nas datas de menstruação das filhas, notou que eu não tinha ficado menstruada. Marcou um médico, fiz exames e eu estava grávida. Fiquei grávida, gente, da minha primeira relação sexual. Os preparativos do casamento já estavam em andamento. Seguimos os preparativos e quando foi no dia, eu já tinha 4 meses. Porém, se não fosse falado, ninguém imaginaria. Minha sogra, desde o namoro, me tratou muito bem. Meus cunhados também. Meu sogro era mais carrancudo. Mas ele era com todos assim. Não era algo pessoal. Quando falamos de casar, ele era pedreiro, já pegou um pedaço da terra de terreno da mãe, que era grande, e começou a construir com a ajuda dos irmãos. Fez uma cozinha, um banheiro e um quarto grande. Começou a comprar móveis usados, mas em excelentes condições. Ele montou nossa casa em 3 meses. Então, quando casamos, enfim, tínhamos nossa casinha. No dia 1º de abril de 1983, nasceu minha primeira filha. 2,8 kg, linda, um bebê que não deu trabalho. Dormia muito, inclusive durante o banho.
Gente, ela era tão sossegada. Aliás, Dani, até hoje ela ama dormir. Dema era um pai maravilhoso. Mesmo trabalhando pesado, ele era muito presente. Ele ajudava com os cuidados, não deixava faltar nada para nós. Não tínhamos luxo, mas também não faltava nada. Saímos para a praça central da cidade aos domingos. Íamos visitar minha mãe. Às vezes minhas irmãs, a gente também ia visitar. Ele só tinha o vício do cigarro. Isso sempre teve. Beber, não. Só bebia socialmente. Tomava água, refrigerante, suco. Dizia que o pai tinha feito a mãe sofrer muito por conta da bebida. Batia na mãe por causa da bebida. Que só tinha melhorado depois de ficar velho e doente. Que a deixava em casa sem nada para gastar com as amantes. Então que bebida ele não gostava. E assim fomos vivendo. Ele não gostava que eu trabalhasse fora. Dizia que não suportava a ideia da filha ficar em creche. Que para nós três o que ele ganhava era mais que o suficiente. Nossa filha tinha tudo o que precisava, não faltava nada. Então eu não achava necessário mesmo deixar a menina para trabalhar. Assim a vida seguiu por 5 anos. Em 1988 eu engravidei da minha segunda filha. E aí começou a desmoronar nossa vida. Dou graças a Deus pela vida da minha filha, que hoje tem 35, é uma mulher maravilhosa. Ela é uma mãe de 2 amores da minha vida, mas a gestação dela foi quando tudo aconteceu. Vou contar meu martírio até a morte de Demo. Planejamos o segundo filho. Quando dei a notícia, ele ficou muito feliz. Mas no 3º mês de gestação, comecei a notar comportamentos estranhos. Ele começou a chegar em casa mais tarde, já entrava em casa de cara feia, não conversava mais comigo. Quando eu começava a falar do enxoval, do bebê, do berço, ele saía batendo porta, já começava a me evitar. Ele não me procurava mais na cama. Dani, quando fui morar ali, minha sogra já era de idade, uma senhora sofrida. Tinha sido entregue ao meu sogro com 12 anos de idade. Tinha tido muitas gestações e várias mortes prematuras de filhos. Ela falava pouco, mas era muito amorosa. Quando ele começou com esse comportamento, minha sogra falou: olha, filho, como ele sempre foi tranquilo, nunca deu trabalho, casou, cuida de vocês, achei que ele era diferente. Achei que ela era diferente do pai, então eu estava até tranquila. Mas que eu estou vendo, ele está com as mesmas atitudes do pai dele. Com aquela fala dela, começou a desmoronar meu mundo perfeito. Ele realmente estava se transformando num monstro. Depois de 6 anos. Os meses da gestação passaram, ele nada de comprar um alfinete para o bebê. Mal colocava comida em casa. Gente, esse homem mudou da água para o vinho. Aquele olhar carinhoso, aquele homem apaixonado, mudou. Realmente mudou tudo. Hoje eu vejo que eu tive depressão, eu não comia, eu só chorava. Peguei infecção de urina grave durante a gestação. Emagreci ao invés de engordar. Não tinha barriga praticamente. Já no 7º mês, fui falar com ele das coisas do bebê. Ele me empurrou numa poltrona que tínhamos na cozinha. Eu, para me desviar, caí sentada. Sério, gente. Nisso, meus cunhados vieram e bateram nele, foi um escândalo. Vale lembrar que meus cunhados, minha sogra, sempre me defenderam. Eu, nervosa, minha sogra me acalmou, me deu água, mas meu bebê parou de mexer. No outro dia à tarde, com muito medo, fui num posto, achava que o bebê estava morto. Depois de exames, vimos que ela estava sentada, por isso eu não sentia nada. Passei a gravidez, que olha, foi difícil, tá? Bom, dia 22 de fevereiro de 1989, nasceu minha bebê. Uma delicadeza, pesando somente 2 quilos. Viemos para casa sem absolutamente nada. Não tinha berço, não tinha roupa. Tinha 2 trocas que o hospital doou. Nasceu de parto normal. Minha sogra chamou um carro e me levou para ter o bebê. Porque nessa altura ele só ia para farra. Quando ele chegou, lembro que a minha sogra esculhambou ele, dizendo que ele era um bosta por agir assim. Que onde já se viu uma mulher ir para o hospital sozinha e não ter nada em casa. Ele saiu, comprou tudo com a maior cara feia. Trouxe as coisas para casa. Dani, o que a primeira filha tinha de quieta, a segunda compensou. Não tive leite, porque lembra, eu tive uma infecção. Quando eu tive ela, eu ainda estava com infecção. Tomei antibiótico e meu leite acabou secando. Minha filha gritava de fome. Eu passava mal, fazia tudo no automático, não sabia nem o que fazer. Uma vizinha, que já tinha muitos filhos, falou:
Se vocês não puderem comprar o NAN, a solução é diluir o leite de vaca na água. Ela não pode passar fome. E assim fiz, e ela se aquietava. E ali começou mais um martírio. A menina chorava de barriga cheia. Eu balançava, ele me atormentava, falava que a culpa era minha, que eu não cuidava dela direito, me xingava. Minha menina era linda, gente, branquinha, cabelos lisos pretos, olhinho de jabuticaba. Mas se fosse hoje, também teria o diagnóstico de autismo. Ela demorou bastante a andar, sabe? Bom, quando ela entrou aos 4 anos, parece que a vida mudou. Foi aí que ela começou a falar de verdade, começou a socializar, parecia mais alegre. Foi quando eu descobri que eu estava grávida terceira. Em todas as minhas gestações ainda não tínhamos acesso ao ultrassom, então eu sabia o sexo na hora do nascimento. Minha mãe, que a essa altura já sabia tudo que eu passava, mas sempre tinha um discurso de que ruim com ele, pior sem ele. Nossa, eu já falei que eu odeio essa frase, né? Ouvi isso da minha mãe também. Ruim com ele, pior sem ele. Ai, que frase medonha. Minha mãe me xingou de todas as formas. Ela disse que homem assim, quanto mais filho tem, fica pior. Que porque eu não disse a ela que ele tinha dado... que porque eu não disse a ela que ele tinha me dado dinheiro do anticoncepcional. Calma. A mãe falou assim, por que você não me falou que ele não te deu o dinheiro do anticoncepcional? Acho que foi isso, né? Mas Dani, eu tinha vergonha de estar naquela situação, me sujeitar naquela vida sem achar uma saída, sabe? Eu não pedia nada a ninguém. Hoje eu vejo o quanto eu fui burra. Eu trabalhava quando morava com a minha mãe desde os 9 anos. Por que me sujeitei a tudo aquilo? Bom, no dia 23 de janeiro de 94, nasceu minha terceira filha. Sim, novamente uma menina. Prometi para mim que nunca mais eu teria filhos. E tinha certeza que no fundo minha mãe estava certa. Ele só piorava. Infelizmente assim foi. Anos depois viemos descobrir que quando eu estava grávida da terceira, a amante dele também teve uma filha. Minha menina nasceu 23 de janeiro e a da amante dele 2 de fevereiro, dia do meu aniversário. Mas a menina não tem culpa de nada. Anos depois ela descobriu, fez o DNA com as minhas filhas e constatou que é a irmã delas. Elas não são grudadas, mas se dão bem. Eu também a trato bem. Ela não tem culpa de nada, né? Mas voltando à história, ele trabalhava bastante, era um excelente pedreiro. Ele tinha até lista de espera para serviço. Mas o dinheiro em casa era o mínimo. Básico da comida, água, luz e pronto. Ele dizia que quem tem o que comer... Ele dizia, se vocês têm o que comer, roupa, sapato, isso aí vocês têm, né? Bom, Dani, essas coisas aí era só na caridade. Minha irmã mais velha tinha filhos e ela mandava umas roupas para mim. Meu cunhado também era muito bom. Vez ou outra trazia uma compra, uma feira. E assim eu já tinha uma menina de 11, uma de 5 e um bebê. Fomos vivendo assim até a adolescência da mais velha. Ela começou a namorar um rapaz trabalhador, esforçado, um negro. Sim, esse foi o obstáculo que Demo colocou porque o rapaz era negro. Quando eu falava que nada mais me surpreendia nele, era mais uma face nojenta que a gente conhecia e preconceituosa. Mas minha filha, por mais medo que tivesse, como ele nunca havia tentado bater nas filhas, resolveu enfrentar tudo e ficar com o rapaz. Namorou escondido por um tempo. Um dia o pai chegou em casa, quebrou tudo, pegou um facão e disse que ia matar. Vou matar aquele negro que pegou a minha filha. Eu saí desesperada atrás dele, puxei o facão e consegui esconder. Lembro da minha filha do meio, abaixada no canto do quarto, tremendo. A outra sem entender nada. Com todo o escândalo que ele fez, quando minha filha de 17 anos e o rapaz queriam se casar, precisaria da assinatura dos pais. Eu obriguei ele a assinar sob a alegação que se ele não assinasse, eu prestaria queixa dele contra a agressão na delegacia. Ele com medo assinou, mas disse que nunca mais queria ver ela na frente dele. Que se ela tivesse um filho, que ele que morresse no parto. Toda vez que eu pensava que ele tinha chegado no auge, ele se superava na perversidade das palavras. Minha menina então se casou em junho de 2000. Uma cerimônia só no civil. Minha irmã mais velha era madrinha, pagou um conjunto social para ela se casar. Minha única cunhada mulher, que é a irmã dele, montou um enxoval simples, mas bonitinho. Os móveis meu genro comprou, e assim foram morar nos fundos da sogra dela,
que gostava muito dela, por sinal. Ali eles moraram 8 anos, depois compraram uma casa linda com o esforço e o trabalho dos dois. São casados até hoje. Só tem um filho de 13 anos. Não, eles só têm um filho, desculpa. Depois de 13 anos de casados, eles têm uma vida muito, mas muito boa. Tanto no viver quanto financeiramente. Bom, passado 4 anos do casamento da minha filha, ela ia em casa me ver, né? Só quando ele não estava. Se ele chegasse, ela corria para casa da avó. Até que um dia, Demo caiu na rua, foram nos chamar. Ele estava tendo um AVC hemorrágico. Quem socorreu? Sim, gente, o nego sem vergonha, né? Que ele chamava o meu genro. Como ele dizia, pois era um dos poucos do bairro que tinha carro. Então o socorremos, chegou uma noite que os médicos desenganaram. Mas ele incrivelmente sobreviveu. Porque gente ruim não morre tão fácil, né? Então ele foi para casa com sequelas, começou fisioterapia, pediu para chamar a filha e o genro e pediu perdão a eles. O médico deixou claro que para ter qualidade de vida ele teria que parar de beber. Assim ele conseguiu seguir por 2 anos sem beber. Nossa, ele parecia outra pessoa, gente. Ele frequentava os alcoólicos anônimos e aos poucos voltou a trabalhar. Nessa época eu arrumei um serviço no apartamento de um casal de idosos como empregada. Estava tudo indo bem. Foi quando minha filha do meio começou a dar trabalho. Na verdade, ela já vinha de uma revolta, de um ódio muito grande. Mas eu tentava esconder, minimizar. Ela era bem assim, topetuda. Nunca aceitou os desmandos do pai. Mas ele parecia ter medo dela, por ela se impor. Ela sempre disse a ele que se encostasse a mão nela para bater, teria que matá-la, porque senão ela ia matar ele. Eita! Ela desenvolveu um mal-estar nessa época de nada assim ela desmaiava. Quando dava por si, a visão ficava turva, a mão amortecia, a cabeça doía. Investigamos, fizemos exames e nada. Não descobríamos nada. Hoje sei que era emocional e que era o mal que vinha desde a barriga, fazendo efeito sobre ela. Mas ela nutria aquele ódio e eu não a condenava, pois o pai tinha sido péssimo pai. Então, nessa época que ele parou de beber, até me ajudou com algumas crises dela, pois quando ela passava mal, precisava ser hospitalizada. Bom, nessa época ela estava com mais ou menos 10 anos, comia como adulto o tempo todo. Ela começou a ter compulsão alimentar, obesidade, no qual ela luta até hoje. E daí foi só ladeira abaixo. Minha filha do meio já trabalhava nessa época, estudava, tirando do ensino médio. Eu nunca aceitei dinheiro delas para pagar conta lá em casa. Eu me sentia tão culpada por não ter dado a elas, né, uma vida talvez melhor, né? Bom, logo minha filha conheceu um rapaz e começou a namorar, e eles começaram a comprar móveis, ver casa para alugar e se casaram em 2011. Estão bem felizes até hoje, são pais de 2 meninos lindos. Ficamos então nós 3 em casa. Nessa época, com a saída da filha do meio, passei para o quarto da minha filha e nunca mais dormi com ele. Então ficou só a filha mais nova, né? Bom, Dani, ele começou a beber novamente, tá? Já não trabalhava mais, começou a ficar pelos bares, varrendo em troca de pinga. Ah, esqueci de mencionar que durante muitos anos paguei o INSS dele, pois tinha muito medo dele cair de cama e a gente não ter o mínimo para viver. O meu INSS, minha patroa pagava. Eu não era registrada, mas ela pagava tudo. Meus patrões sempre foram muito bons para mim. Eu trabalhava o dia todo e quando chegava, muitas vezes ele tinha feito as necessidades pela casa. Gente, ele não tinha mais controle do intestino dele, então mijava e cagava lá pela casa. Comecei a frequentar bastante a igreja católica, me tornei ministra da Eucaristia e ele dizendo que eu era dando para o padre. Nossa, Dani, olha, eu resumi muito, tá? Se a minha história fosse dar um livro, dava 500 páginas. Enfim, ele foi levando essa vida de bêbado. Com tudo que ele fez, meus genros às vezes traziam ele para casa porque ele estava caído na rua. Com o marido da filha do meio, ele nunca arrumou confusão porque era branco. Tinha olhos verdes e ela era branca, mais brava. Com ela, ele não tinha valentia. Acho que ele pensava que ela realmente faria, né, o que um dia ela disse, né, que ia acabar com ele. Bom,
Até que nessa vida de bebedeira, no dia 2 de julho de 2019, eu cheguei em casa do trabalho e encontrei ele morto no quarto. Chamei as meninas, chamei a polícia, veio a perícia, constatou um infarto fulminante, que já tinha mais ou menos 7 horas que ele estava morto, morreu sozinho. Ninguém deu falta dele, gente, ninguém sentiu. A essa altura, meus cunhados, que também tinham se tornado alcoólatras, já tinham todos falecido. Nossa, os irmãos também dele. Ajudei em tudo durante a internação. Os cunhados, né? Mas vamos lá. Minha sogra também já tinha falecido de velhice. Ela morreu com 95 anos com Alzheimer. Mas vocês acreditam que ela lembrava de mim? No dia da morte dela, foi parando em casa, segurando a minha mão. Digo, Dani, que ela foi muito mais que mamãe do que minha própria mãe, que nunca se portou com o meu sofrimento. Eu lembro da minha filha do meio falar quando recebeu a notícia da morte do pai, e ela disse: acabou, mãe, nosso martírio acabou. Agora a gente vai viver em paz. Nunca na minha vida vi um velório tão sem emoção. Ninguém chorou, ninguém sentiu nada, tudo foi feito somente para cumprir protocolo. Uma vida de um homem ruim, que nem o nascimento dos netos o tornou uma pessoa melhor. Ele foi embora sem ter tido sentido. Nossa, forte isso, né? Fiquei pensando. Uma pessoa que não passou e não deixou uma marca na vida de ninguém, cara. Nunca foi querida por ninguém. Tipo... E tem pessoas assim, né? A filha, em vez... Não tô falando que a filha deveria falar isso, mas tô falando assim... Nossa, meu pai se foi, né? Não, tipo, acabou o nosso martírio. Agora a gente vai descansar. E eu imagino, assim... que deve ser um alívio mesmo para pessoas que perdem uma pessoa como essa dentro da família, né? E é muito triste você ver isso. Pensar naquela pessoa que, poxa, ela passou essa vida e não fez nada. E pensar de vocês que tiveram que viver com essa pessoa dentro de casa, né? Bom, o Traste morreu numa segunda, foi enterrado na terça, e na quarta a advogada já estava há algum tempo arrumando os papéis da aposentadoria dele. Lembra que eu pagava o INSS? Então ela me ligou dizendo que tinha saído. Há alguns meses ele havia passado na perícia do INSS. Comuniquei a ela a morte dele. Ela então me disse: traga os documentos e vamos passar para você. Gente, Deus é tão justo que não deixou ele desfrutar da aposentadoria que eu tanto paguei, lutei para pagar. Após a morte dele, com esse dinheiro dos atrasados, reformei a casa que morei a vida toda, né, no terreno dos meus sogros, pois ele deixou reformar. Ele tinha um espírito de ele nunca deixou reformar. Ele tinha um espírito de miséria. Reformei e passei a morar eu e minha filha. Meus cunhados e minha sogra já tinham falecido. Eu só tinha uma cunhada viva. Minha cunhada, que sempre foi boa comigo, passou aquele terreno e inclusive a casa que foi da minha sogra, tudo pro meu nome. Ela dizia que era mais que merecido, depois daqueles anos de tormento que eu passei ali. Quando ele faleceu, meus 2 netos tinham 6 anos. Um da minha filha mais velha e um da minha filha do meio. Hoje eles têm 11. Aquela casa da minha sogra eu reformei para eles brincarem. Enchi a casa de brinquedos e aquele é nosso parque de diversões. Tem tudo de criança que vocês podem imaginar. Em 2020, no auge da pandemia, nasceu meu 3º neto, filho da minha filha, Bravinha. Ele é um menino autista. Minha filha sempre foi muito bem informada, começou os tratamentos e terapias. Eles têm um convênio top que cobre quase tudo que eles precisam. Vez ou outra ele tem que fazer exames e quando precisa pagar eu faço questão de ajudar. Minha linda menina que sofreu tanto na barriga cuida dos filhos com um amor que me emociona. Quem dera se eu tivesse tido essa lucidez que os atrasos nos marcos de desenvolvimento de uma criança não eram normais, né? Meu neto era nível 2 de suporte e já regrediu para nível 1. Temos a casa adaptada a ele, com rotinas visuais, e me emociona em ver a qualidade de vida que ele tem hoje. Os 2 meninos de 11 são a belezinha em todos os aspectos. Comportados, na escola, são sempre elogiados. Minha filha mais velha se tornou designer de sobrancelhas e tem muitas clientes. Já tem um casamento feliz há 24 anos, vive muito bem, faz academia, curte muito, ela com o marido e o filho. A filha do meio, que sempre gostou de estudar, está cursando pedagogia. Eu faço questão de pagar. Ela cuida dos meus netos, além de levar o menor para a terapia. Também faz terapia e hoje vive bem com ela mesma.
Bom, a minha filha mais nova tem 30 anos e mora comigo. Trabalha numa clínica de idosos. Em 2020, ela se assumiu lésbica. Assumiu, segundo ela, pois para se assumir a pessoa tem que ter negado, e ela era uma lésbica explícita, diz ela. Isso para mim jamais foi um problema. O problema maior que me preocupa é a obesidade, que ela está afetando ela. Mas ela já está em tratamento psicológico, melhora a cada dia. Bom, Dani, eu sou uma mulher feliz, apesar de tudo que eu passei. Hoje eu vivo bem, com 2 aposentadorias, trabalho, tenho saúde, disposição, nenhum problema de saúde. Gosto de dançar, me divirto com minhas amigas, viajo, curto meus netos. Sou livre. No dia da morte do monstro, do demo, eu decidi que nunca mais ninguém ia me fazer de refém. É uma pena que eu demorei tanto a enxergar que eu não precisava ter passado por aquilo. Hoje eu aconselho as mulheres a não suportarem nada que eu suportei. Elas são poderosas, elas dão conta de si e dos seus filhos, sem a presença desses homens que não agregam em nada a vida delas. Não generalizo absolutamente em nada, óbvio, tem muitos homens bons, né? Eu sou muito, muito feliz hoje em dia. Mesmo não tendo estudo, minha situação financeira não é ruim, já tenho dinheiro para emergência, para minha velhice, né? Faço os gostos dos meus netos. E lembra da minha oração de menina, que um dia eu não passasse mais vontade de nada? Pois é, cumpro ela com rigor. Minha casa é o ponto da família se divertir, reunir e comer. Aqui, se chegar 10 pessoas, gente, tem comida para as 10 pessoas. Ninguém sai da minha casa com fome. Eu tenho sede de viver. Eu amo todos ao meu redor. Eu não guardo mágoas de ninguém. Eu já perdoei todas as pessoas, pois guardar mágoa só faz mal para quem carrega. Enfim, quero dizer a todas do canal que passam por momentos difíceis, você consegue e tudo passa. Às vezes demora, mas passa. Só não podemos perder a fé em Deus e a vontade de fazer tudo dar certo. Continue assim. O galardão de Deus está com o homem bom e fiel. E homens e mulheres ruins mudem, pois a vida um dia vai trazer consequências. E quando esse dia chegar, chegará o acerto de contas aqui na terra mesmo. Tem uma passagem na Bíblia que diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, caminho rumo à vitória que há em Cristo Jesus. Que todos possam prosperar, avançar, vencer os obstáculos e ser feliz. Dani e Beto, um beijo para vocês. Obrigado por ler minha história. Desejo todo amor. Dani, pode ter certeza que seu canal vai ajudar muitas pessoas a saírem de relações abusivas e se levantarem por dentro e dar seu próprio grito de liberdade. Aí ela falou, vou mandar foto minha e das meninas e dos meus netos. Um beijo. Um beijo grande para você também, Alice. Gente, Alice, um beijo para suas filhas, para seus genros, para os seus netos. É o que ela disse, né, gente? Quem dera se a gente tivesse maturidade, ou muitas de nós, para entender que a gente não precisa passar por todo esse sofrimento, né? Eu recebo cartas e cartas e cartas e cartas de mulheres que querem, sabe, sair fora desse sofrimento e falam que tem medo. E foi bem o que a Alice falou. Vocês são fortes. Não se sintam acovardadas a fazer o que vocês acham que é o melhor para a vida de vocês. Gente, homem nenhum vale nenhum sacrifício da gente. Você tem que ser feliz, você tem que estar com seus filhos, viver em harmonia, viver em paz. Olha o marido de Alice. Agora eu fico pensando ao mesmo tempo, eu sei que as pessoas vão falar, não, Dani, ele não mudou, ele já era assim, mas por 6 anos ele conseguiu ser aquele marido maravilhoso para ela, né? Que horas que a chave muda, né? Que horas que muda aquela coisa ali? Ah, comecei a beber, comecei a arrumar, provavelmente mulher, já que ele tem uma filha também fora do casamento, né? Que parte que ele olha para a mulher dele e ele não quer mais viver aquela vida? Não seria bem melhor ali, olha Alice, vão cada um pro canto, vamos terminar, né? Mas não, cara, a pessoa faz a outra sofrer. Será que a pessoa tem consciência disso?
Eu prefiro acreditar que a pessoa não tenha consciência disso. Porque não é possível, cara, sabe? Uma pessoa tratar a outra tão mal e dormir em paz à noite, né? Pensar que... Vocês têm que pensar uma coisa, gente. E isso eu tô falando para todo mundo. Tudo que a gente fala para outra pessoa, tudo que sai da nossa boca, todos os gestos que a gente tem, sabe? O dia a dia, situações, tudo, sabe? A gente tem que pensar muito assim, antes de fazer, de falar, para que as pessoas não se sintam magoadas, sabe? Porque é tão difícil você viver com essa dor, principalmente se você mora com alguém. Cara, você não quer mais aquele relacionamento, sabe? Ai, vamos separar. Mas não, parece que tem cara que gosta de ver a mulher sofrer. Ele gosta de ver a mulher chegar até o último limite dela. E o quanto isso, né, afeta a vida dos filhos daquelas pessoas que estão dentro daquela casa. Então você, mulher, se você, né, tem um marido que te leva ao seu limite, ache um jeito de sair fora disso. Se não for por você, que seja pelos seus filhos, pela saúde mental dos seus filhos. A partir do momento que você sai de um casamento desse, que você começa a viver a sua vida, que você começa a ver que você pode ser feliz novamente, você vai se perguntar, meu Deus, como eu aguentei tanto tempo do lado desse homem, né? Um homem, cara, que no velório dele não teve um choro, ninguém derramou uma lágrima. Isso é muito forte, gente. Como ela disse, foi para cumprir protocolo, sabe? Então nem as filhas tiveram saudade. É complicado, né? Pessoas que realmente passam na vida e que você dá graças a Deus quando elas vão embora. Essa é a verdade. Bom, deixe seu comentário para nossa Alice. Alice, um beijo para você, um beijo para os seus netos, para sua família. Vocês são lindos, para o seu genro, tá? Continue assim, seja muito feliz mesmo, curta a sua vida, viaje, dance, coma. Olha, Alice, essa parte eu falo até... Você tem, ó... eu acho que você é igual ao meu irmão. Eu falo pro meu irmão, cara, teve uma fase da nossa vida que a gente passou muito problema com a minha mãe, né? Eu já falei que um dia eu vou contar essa história aqui no canal. Mas calma, que eu não sei nem como começar a contar essa história no canal. E a gente passou muita dificuldade também. E eu não vou falar também que eu passei fome, mas eu passei muita vontade. E isso, cara, eu acho que afetou muito meu irmão. O meu irmão, a geladeira dele tá sempre cheia. O meu irmão, ele tem um medo, cara, de faltar as coisas na geladeira dele. Quando eu tô no Brasil, eu até brigo com ele, porque estraga as coisas. E eu falo, menino, você passou fome? Aí ele, não passei fome, mas passei vontade. Porque assim, a geladeira dele tem que estar sempre cheia. E realmente, cara, quando você passa, só quem abre um armário, vê um armário vazio. Só quem abre uma geladeira, vê uma geladeira vazia. Sabe essa sensação que é você ter comida na mesa, né? Eu já falei para vocês aqui que o que me fez mudar de vida, o que me fez lutar, que eu falei assim, não, chega, essa vida não é para mim. Ó que eu passei muita coisa com a minha mãe, tá? Muita vontade, muito despejo, muito corte de luz. Passei muita coisa com a minha mãe que vocês não têm noção. Mas eu acho que a frase que me fez falar, não, meus filhos não vão passar por isso, foi um dia que meu filho pediu um pastel, cara. Um pastel! E a gente não tinha dinheiro para comprar na rua. Um pastel. E ele começou a chorar, sabe? E ali, eu falei assim, eu passei o que eu passei, mas meus filhos, eles não vão passar. Os meus filhos, eles vão ter tudo, não é tudo que eles quiserem, não é que eu tô falando, vou dar um carro, vou dar uma... Não,
Meus filhos, eles vão ter tudo que eu puder dar a eles. Eles vão ter uma boa educação. Eu vou dar a base a eles. Porque meu pai falava isso. Você dá a vara e ensina eles a pescar. Então eu falei, o que eu posso dar de mais importante para os meus filhos? Estudo. E graças a Deus, eu dei sabendo que eles queriam essa oportunidade. Porque também tem filho que você dá oportunidade e eles não querem. Então assim, gente, fui trabalhar, fui correr atrás. Porque meu pai falava, tudo. É bom eu lembrar dessa frase do meu pai, porque assim, eu carreguei na minha vida quando a gente perdeu tudo. Meu pai falava pra gente, eu nunca tive necessidade, eu nunca passei necessidade com meu pai, sabe? A geladeira sempre cheia, sempre tudo dentro de casa, não sabia nem que era uma conta, não sabia nem que tinha que pagar a conta, pra falar a verdade. Então assim, e meu pai ele falava assim, tudo as pessoas podem tirar de você. Dinheiro, né? Dinheiro pode acabar, beleza, tudo pode acabar. Mas o estudo, o seu conhecimento, né? Nunca, nunca ninguém vai tirar de você. Então, com estudo, eu falei, vou dar isso para os meus filhos. Estudo, escolas boas, paguei, sempre as melhores escolas. Tiveram tudo que precisavam para eles terem uma vida em paz estudando, né? E hoje em dia eu me dedico, trabalho mesmo, levo eles para viajar o mundo comigo. Por quê? Porque eu quero que eles tenham experiência, que eles conheçam lugares diferentes. Eles foram na Índia, eu queria que eles vissem como aquelas pessoas também vivem, sabe? Então assim, fomos para o Egito, fomos ver outro tipo de vida. E sempre, né? Claro, levo para lugares também, fomos para Havaí. Eu levo meus filhos, gente, para todos os lugares que eu posso. Porque eu acho que ali é que eles têm experiência de vida. Ali eles entendem, né? Eu sei que eles vão ser muito, eles vão ser duas pessoas de muito sucesso na vida. Isso eu não tenho dúvidas, que Melene e Bruninho serão duas pessoas de muito sucesso. Mas eu quero que eles tenham esse sucesso sabendo ali que a vida, como é a vida também, que nem tudo é fácil. Porque eu, graças a Deus, eu pude oferecer para os meus filhos tudo, tudo. Então assim, eles não tiveram que passar o que eu passei, né? Mas eu também nunca quis que eles achassem que tudo era fácil. Então assim, eu sempre mostro os dois lados para eles, né? Conto muito a minha história para eles, eles sabem das coisas que eu passei. Então, eu acho que é isso, né? A gente também tem que mostrar. Eu acho que uma paz dentro de casa, gente, você dando também, não só financeiramente, mas dentro de casa, sabe? Criando eles num ambiente com paz também, você ajuda muito seus filhos. Porque num ambiente cheio de brigas, cheio de xingamentos, por mais dinheiro que você possa ter, isso não é ambiente para ninguém morar. Não digo nem filho só, nem para você viver. Então acho que sabe? Acho que a gente tem que pensar muito, muito na nossa vida, tá? Eu acho que essas histórias aqui fazem a gente refletir cada vez mais e nos ensinar cada vez mais. Por isso que eu sou tão agradecida a todos vocês que estão sempre aqui mandando as histórias pra gente no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!